Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje estaremos dando continuidade aos estudos de generosidade em tempos de escassez. Hoje nós vamos estar estudando a última lição, a número 13. Justamente essa lição, ela faz um apanhado geral de todos os outros estudos, todas as outras lições já estudadas por nós ao longo do terceiro trimestre. E no próximo domingo nós já estaremos estudando os estudos, já estaremos estudando a revista do quarto trimestre, tá? Que já está postada no grupo da nossa classe e que também já está disponível no site da Convenção Batista Fluminense. Oremos então pedindo a direção de Deus para essa aula que aqui será dada. Ó Deus, nós te pedimos pela tua graça, pela tua bênção, pelo teu poder. Nós te agradecemos por podermos estar reunidos para estudar a tua palavra, para aprender de ti. Nesse momento, meu Deus, eu te peço que tu uses a minha boca, a minha mente, para teu louvor, para o teu serviço, Senhor, que eu possa ser um instrumento teu na condução desse estudo. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, abençoa, ó Deus, a vida de cada um de nós, dá-nos a tua infinita direção, pois precisamos, meu Deus, da tua graça, do teu amor, da tua infinita misericórdia. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Tudo entregarei. Esses versos fazem parte do famoso hino número 3, o hino 295, desculpe, 295. Tudo entregarei. 3 já é outro hino, já é outra realidade. Então vejamos, tudo entregarei. Nós estudamos mordomia em todos os domingos desse trimestre, desde o mês de julho. Começamos a estudar mordomia. Generosidade. Generosidade, no caso, estudos de mordomia cristã. Bem, vamos relembrar nossa caminhada pela generosidade em tempos de escassez e teremos um resumo para melhor fixarmos aquilo que estudamos nesse trimestre, tá? Então, antes disso, nós faremos uma leitura bíblica, que é a que está recomendada na nossa revista. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 1 e 2, que nos diz o seguinte: os ministros e os despenseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me sinto justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Nós lemos até o versículo 5. Despenseiros são aqueles que cuidam da despensa, aqueles que administram as coisas. No nosso caso, a ideia da doutrina da mordomia
é exatamente essa, que nós somos despenseiros, nós somos mordomos, nós administramos tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que o Senhor Deus nos concede no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Despenseiros. Então vejamos aqui, entendendo a mordomia nos objetivos da igreja. Mordomia, serviço, não é? Lembrando que não é a mordomia o privilégio que alguns têm de usufruir, de desfrutar de um padrão de vida altíssimo, consumindo coisas caríssimas e raras, que infelizmente é vivido por alguns políticos, né? Essa situação. Não é essa a mordomia da qual nós passamos todos os domingos dos meses de julho, agosto e setembro estudando. A mordomia a qual me refiro é a mordomia do serviço ao Senhor, a generosidade, o serviço ao Senhor. Então, o objetivo da igreja. Quais seriam os objetivos da igreja? Precisamos ir necessariamente à fonte do pensamento de Cristo, que é a Bíblia Sagrada, para poder entender o principal objetivo da igreja e desenvolver um olhar amplo para além das suas quatro paredes. Assim, conjugar esforços para que todos esses objetivos sigam na mesma direção, apresentar Jesus às pessoas. Esse é o objetivo da igreja. Redescobrindo a generosidade. Redescobrindo, lembrando da generosidade, de como Deus é generoso para com todos nós e como nós devemos retribuir a Deus a grande generosidade dele para conosco. Vejamos aí, Deus concede bênçãos materiais para a nossa alegria e para o desenvolvimento do nosso caráter. Quando as usamos para honrá-lo e ajudar aqueles que ele criou, somos abençoados. Quando somos bons mordomos, bons despenseiros, nós somos abençoados. Quando deixamos que o Espírito de Deus dirija os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo. Em contrapartida, quando as usamos para honrá-lo e ajudar aqueles que ele criou, somos abençoados, tá? Agora, em contrapartida, quando nos tornamos materialistas, egoístas, pensamos só em nós mesmos, perdemos essa bênção. Isso se caracteriza ao renunciar a algo que se tem em função de outrem, quando deixamos de exercer o nosso papel de abençoadores. Se somos abençoados, nós também temos que ser abençoadores. Quem é abençoado, abençoa, compartilha. Bem, a Bíblia ensina que a generosidade é uma disposição recomendada a todos os cristãos. Todos os cristãos. Não é um nem outro, não é uma igreja, não é outra, são todos os cristãos. Todos os que se intitulam cristãos devem praticar a generosidade, a exemplo do grande gesto de Deus Pai ao entregar seu Filho para a nossa salvação. Assim devemos ser generosos. Generosidade no cuidado. A mordomia é um ensino bíblico e um princípio espiritual pelo qual o cristão reconhece a Deus como dono de todas as coisas. Tudo
é vosso. De quem? De Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Quando eu lembrei os versos tão conhecidos no meio evangélico, do hino 295 do cantor cristão, tudo entregarei, foi justamente lembrando que cantamos isto, mas devemos também viver essas palavras que entoamos, que a nossa boca seja coerente com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes. Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de tomar conta daquilo que Deus lhe confiou a partir do seu próprio corpo, perpassando pelos bens materiais e estendendo-se a toda a natureza. Você pode não ter pensado nisso, mas você tem uma enorme responsabilidade com o cuidado da tua saúde e do ambiente no qual vive. Afinal, tudo provém de Deus. Cuidado com o nosso corpo, cuidado com as nossas coisas, cuidado com a natureza, com o meio ambiente que nos cerca e que nos proporciona condições da gente sobreviver, que é o ar, que é a água, sem os quais a nossa vida seria impossível de existir. Então, quando somos também cuidadores do meio ambiente, nós estamos agindo com generosidade para com o planeta, com generosidade para com todos os seres humanos. Nós estamos agindo agradando a Deus. Agir também de forma ecologicamente correta. Não é só preservar a nossa vida, é também agradar a Deus. Temos aí o item seguinte: generosidade na família. Onde o nosso ministério começa? Na nossa família. É na nossa família que a gente é quem nós somos. Quem convive com a gente o dia a dia nos conhece muito bem. A gente não pode querer fingir ser alguém que não somos. Não quero dizer que é só na família, né? Ou que isso seja uma atitude aprovada, porque sabemos que Deus não aprova essa atitude. Nós devemos ser a mesma pessoa, dar um bom testemunho aonde quer que estivermos. Mas quando nós convivemos diretamente, nós passamos a conhecer profundamente a pessoa. Tem um ditado popular que diz assim: coma 1 quilo de sal com Pedro para conhecê-lo bem. Por que diz-se isso? 1 quilo de sal não se come num dia, nem em algumas horas. Leva-se muito tempo para se consumir 1 quilo de sal. E a convivência prolongada com as pessoas nos leva a conhecê-las, né? Então, daí a razão, a lógica desse ditado popular bem conhecido, né? Com base no exemplo de José, encontramos características que mostram como uma pessoa que se permite ser usada por Deus pode mudar o rumo da sua família e torná-la abençoada. Vamos lembrar que a família de José deixou muito furo com ele. Os seus próprios irmãos, por ciúme dele com seu pai, Jacó, depois chamado de Israel, o vendeu para mercadores como escravo. Ele foi parar no Egito, ele se tornou servo na casa de Potifar,
ele esteve preso, ele interpretou o sonho do faraó e se tornou o governador-geral do Egito, o que seria hoje como se fosse um cargo semelhante ao presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Egito era a grande potência do mundo naquela época. Deus honrou José. Deus tinha um plano para a vida de José. José abençoou a sua família. Ele mudou o rumo da sua família, abençoando a sua família, mesmo tendo sido amaldiçoado pelos seus irmãos. Porém, Deus o abençoou o tempo inteiro. Deus tinha planos para a vida dele. Vejamos aqui como que a gente pode abençoar a nossa família. Sendo uma pessoa cheia de amor, uma pessoa realizada, uma pessoa orgulhosa de sua família, uma pessoa humilde. Por que é que os cristãos sentem a necessidade de celebrar a família? A razão é simples. A família é uma criação de Deus e não meramente uma instituição social ou moral. Nela embasamos nossos valores morais e espirituais. Nela aprendemos sobre irmandade e generosidade. Podemos ser diferentes da família, sim, mas ali é a base. É o nosso primeiro aprendizado de vida, é na nossa família. Generosidade na saúde física e emocional, quando somos bons mordomos do nosso corpo, quando cuidamos bem da nossa saúde física, da nossa saúde mental. E, consequentemente, se cuidamos bem da nossa saúde física e da nossa saúde mental, é porque a nossa saúde espiritual também vai bem. Se ela não for bem, a física e a mental também não irão. São diretamente proporcionais, usando essa linguagem matemática. Tem a ver totalmente uma com a outra. Bem, a saúde está diretamente relacionada ao bom funcionamento do organismo e a ter a disposição para realizar as atividades do dia a dia. A saúde é considerada um bem precioso que temos e cuidar dela e sermos generosos com nós mesmos. Muitas enfermidades poderiam ser evitadas se no dia a dia tomássemos mais cuidado com a nossa saúde. E é exatamente com o propósito do cuidado que a igreja deve proporcionar mensagens, palestras, utilizando-se da presença de agentes da área de saúde para esclarecer aquilo que for preciso para que a mordomia com o corpo seja mais eficaz, que traga resultados satisfatórios. Generosidade e o tempo. Quem sabe contar bem o tempo nesta vida, saberá contá-lo também depois desta existência. Lembrando que o sábio Salomão disse: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para tudo. E o tempo é uma questão de prioridades que estabelecemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando queremos fazer alguma coisa, arrumamos tempo para que seja feita, né? O profeta Daniel diz que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna,
para o desprezo eterno. Então, é o tempo que nós teremos depois da nossa existência carnal. Quando vier Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, né? Está na hora de você mudar o seu futuro com novas atitudes. Peça a Deus que o ajude a gerenciar melhor o seu tempo e certamente o seu futuro na eternidade será melhor. Na eternidade será melhor, sim, e a sua vida aqui neste mundo material também será. Quando somos bons mordomos, bons administradores do nosso tempo. Tá? Então, precisamos estar pedindo a Deus para que nos dê sabedoria na administração do tempo que Ele nos concede para que hajamos de forma correta, de forma coerente e segundo a vontade do nosso Deus. Generosidade e os bens materiais. Então, quando falamos de bens materiais, nós vamos levar em conta uma coisa que faz parte do nosso tempo, do nosso mundo, que é o chamado consumismo. Consumismo seria o quê? Um consumo além do normal, um consumo exagerado. Agora, para se praticar o consumismo, antes de tudo, tem que se ter dinheiro, poder aquisitivo. Nós não podemos viver gastando aquilo que nós não temos, fazendo contas muito além daquilo que, da nossa capacidade de pagar. Eu dei o exemplo, se você ganha R$2.000 por mês e quer gastar 20 mil, a sua vida vai se tornar uma confusão total. Você vai transformar a sua vida num verdadeiro inferno. Por quê? Você não está administrando bem o dinheiro. Você está agindo com consumismo, você está se deixando levar pelo pensamento materialista, tá? Pela situação que os meios de comunicação, com as propagandas de bens, de serviços e de mercadorias, jogam aí no dia a dia, e que se nós não tivermos controle, a gente faz aquilo que não devemos fazer. Então, generosidade e os bens materiais. Os bens materiais são para o nosso conforto, são para o nosso bem-estar. Então, nós devemos ter cuidado, sermos cautelosos, né? Uma pessoa avarenta, né, será sempre alguém insatisfeito, querendo mais, mais e mais. Então, é complicado. O problema não está em ter, está em ser. Quem pensa assim precisa ser para poder aceitar aquilo que tem. Precisa focar mais a sua vida no ser do que no ter. São dois verbos, tá? E que deixam claramente que nós temos que ter generosidade, ser mordomos dos nossos bens. Afinal de contas, tudo pertence ao Senhor, como nos diz no Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, se tudo é do Senhor, Ele nos dará aquilo que precisamos no tempo devido, no momento devido, tá? Sem que andemos ansiosos por alguma coisa. Nós temos que estar sempre em oração, pedindo a direção do nosso Deus para a nossa vida, pedindo que o nosso Deus
nos conceda sabedoria, que o Espírito de Deus nos dirija em tudo quanto fizermos. Generosidade e o dinheiro. Afinal, o dinheiro é ou não um assunto espiritual? É. Só é. O dinheiro é uma questão espiritual muito séria. Se não fosse a Bíblia, não trataria do assunto. Se não fosse a Bíblia, não trataria do assunto com tanta importância. Uma boa teologia acerca do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Assim, devemos todos nos esforçar para ganhar, guardar, gastar dinheiro de uma forma prudente, controlada, com temperança, com limites, dentro das nossas possibilidades. Ser generoso é para quem tem e para quem não tem. Use seu dinheiro também para ajudar outras pessoas. Então, o dinheiro é muito bom para a nossa vida, ele se torna uma bênção na nossa vida quando ele é o nosso servo. Aí sim. Mas se o dinheiro se tornar o senhor da nossa vida, a nossa vida se tornará uma maldição. Não será bênção, não. De jeito nenhum. Porque você vai começar a priorizar somente o dinheiro, somente as coisas materiais. E quem tem essas prioridades acaba agindo de forma totalmente contrária à vontade de Deus. Vamos lembrar, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Nós somos do Senhor também. Então nós temos que crer que o dinheiro tem que ser bem administrado, bem cuidado. Seja muito, seja pouco, nós temos que nos atentar às nossas possibilidades, né? Generosidade e o dízimo. Quando nos fala lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e veja quanta maior abastança virá sobre a sua vida. Em Malaquias capítulo 3, vamos recordar Malaquias 3, 10, esse versículo tão conhecido, sobre quando fala sobre o dízimo. Começa a falar de como o povo vivia na época. Cada um queria viver segundo o seu modo, ninguém tinha compromisso com Deus, ninguém tinha compromisso com as coisas de Deus. Quando tinham que dar o dízimo, davam o pior que tinham, eram infiéis para com Deus. E aí, Malaquias, tá? Inspirado pelo Espírito Santo, fala para o povo na época, a partir do versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Não queriam enxergar a atitude errada que estavam tendo para com Deus. No versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição
sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. O versículo 10, famoso versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, maior provisão, maior prosperidade financeira, prosperidade material, prosperidade espiritual, a prosperidade completa, né? Então, Deus revela aqui ao seu povo que estará repreendendo o devorador para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Muito interessante a leitura do capítulo 3 do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então ali eles estão sendo exortados, Deus está dando uma chamada séria no seu povo, porque eles não estavam servindo a Deus da forma devida. Eles estavam sendo infiéis na dedicação de dízimos, de dons, de talentos, de tempo. Eles estavam muito distantes da vontade de Deus. E o dízimo não é uma invenção humana, o dízimo é bíblico. No Antigo Testamento, Abraão entregou a Melquisedeque os relatos de Jacó, de Arão, de Moisés e do povo hebreu. Nós vemos a prática do dízimo. No Novo Testamento, Jesus faz referência ao dízimo em Lucas 11:42. E ele citou as Escrituras, o Antigo Testamento, muitas vezes. No decorrer da história, esse tem sido o método usado para a manutenção da casa de Deus e a expansão do Evangelho por todo o mundo. É bom frisar que a prática da entrega do dízimo pode ser ensinada pelos pais aos filhos, que a entrega é um gesto de gratidão a Deus e deve ser feita com oração. Gratidão. Devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele. Parte daquilo que Ele nos concedeu. Isso é uma forma de gratidão. Não é uma forma de querer, eu vou dar dízimo para ser abençoado, não. Eu vou dar o meu dízimo porque eu sou abençoado. Porque Deus proveu o meu sustento, eu vou devolver a Deus parte daquilo que eu recebi. Então, não é para ser, é porque é. É diferente, não é? Também não é para você ficar propagando ao mundo inteiro o que fez ou deixou de fazer, se deu dízimo, se não deu, quanto deu. É você com Deus. É uma realidade diretamente ligada no seu relacionamento para com Deus, quando você fala sobre o dízimo. Tá? É uma devolução de parte daquilo que Deus nos dá. E outra coisa, lá em 1 Coríntios fala porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando se fala em gratidão, é exatamente isso. Não é entregar o dízimo com lamentações, desconjurando, reclamando que aquele dinheiro vai fazer falta. Aí você perde a bênção. Aí você está blasfemando contra Deus. Isso é um fato, é uma realidade que precisamos viver, que precisamos crer.
e pôr em prática as coisas certas, as coisas boas. Generosidade e o trabalho. Nesse tema, quando nós estudamos essa lição, eu trouxe alguns conceitos de trabalho definidos pela sociologia e o trabalho definido também pela física. E no dia a dia, e no nosso dia a dia. Então, a Bíblia nos ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. A Bíblia condena a preguiça e incentiva a pessoa a ser trabalhadora, tá? Mas não aprova trabalhar em excesso, matar-se de trabalhar de uma forma exaustiva. Isso vai trazer consequências, sim. E o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Você, quando age assim, não está sendo um bom mordomo do seu corpo. Você não está preservando a sua saúde física e a sua saúde mental. Então, nós temos que reconhecer os nossos limites, saber o que a gente aguenta fazer, o que a gente não aguenta fazer, e ajustar a nossa vida à realidade daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, dos nossos limites, os nossos limites físicos, os nossos limites mentais, o nível de saturação que a gente chega em relação às coisas, o que a gente consegue, até quando a gente consegue fazer alguma coisa. E quando dá um ponto, dá um sinal, que quem dá esse sinal é o nosso corpo, quando a gente fica doente, por excesso de trabalho. Então, aqui a função principal do trabalho é ser um instrumento de Deus para a realização dos nossos sonhos. Uma realização profissional. Claro, a gente trabalha em troca de um salário, de uma remuneração. Então, a gente espera que com aquela remuneração a gente consiga sobreviver, não é? Suprir as nossas necessidades, sustentar nossa casa, nossa família, devolver os nossos dízimos ao Senhor, contribuir com campanhas para missões, para assistência social, para obras, ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda em termos financeiros, sermos bênção para todos. Então, esse é o objetivo. A gente trabalha por quê? Porque quer ter uma remuneração, né? E aí, o trabalho precisa ser uma coisa, uma situação prazerosa. É muito triste quando alguém chega no seu trabalho desconjurando, reclamando, está se sentindo mal por estar no seu local de trabalho. Afinal de contas, é dali que vai sair o seu sustento. Vamos lembrar de agradecer a Deus por ter aberto aquela porta para você, por ter permitido que você trabalhe, que você tenha o seu dinheiro, os seus recursos, que não dependa de ficar necessitando da caridade alheia, da boa vontade alheia para poder sobreviver. Então, seja grato, torne o seu trabalho uma expressão de generosidade, seja um bom mordomo no seu trabalho, trabalhe com responsabilidade, trabalhe com amor, dê bom exemplo, dê bom testemunho. É isso que Deus espera da gente. Não é ouvir de algumas pessoas dizer assim, poxa, fulano de tal,
Fulano de tal é um crente de Araque, é um crente de mentira. De crente assim o inferno está cheio. É muito triste ouvir esse tipo de coisa. Eu já comentei isso aqui, né? Inclusive quando no domingo que nós estudamos essa lição, generosidade do trabalho. Nós temos que ver isso, né? Quando puder fazer algo para alguém, faça com generosidade, com diligência, com amor, faça bem feito. Vale a pena parar e olhar o seu trabalho com olhos de gratidão e vê-lo como uma dádiva divina, não como um fardo pesado que você tem que estar carregando no seu dia a dia. Generosidade e o descanso. Foi uma lição, uma das últimas lições que nós estudamos. Generosidade e o descanso. Foi a lição número 12 do domingo passado. Então, a visão do descanso de caráter, além da visão do descanso de caráter espiritual, descrita em todo o Antigo Testamento, e a reafirmação no Novo Testamento, encontramos na Bíblia a importância da mordomia do descanso para o nosso corpo físico. Ou seja, o nosso corpo precisa descansar. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Por que a gente precisa ter um descanso semanal remunerado? Para renovar as nossas forças. Para a gente poder voltar ao nosso trabalho em condições de realizar as nossas atividades profissionais. Então nós vemos que encontramos na Bíblia a importância da mordomia do descanso para o corpo físico. O descanso representa, significa o respeito com o próprio corpo, uma vez que as pausas dão tempo para que o corpo renove as energias perdidas ao longo do tempo. Tire um tempo para relaxar e descansar de vez em quando. Oficialmente, nós podemos ter 30 dias de férias ao longo de 365 dias trabalhados. Depois de um ano de trabalho, nós podemos ter 30 dias de férias. Há países em que isso acontece em menos dias. Há países em que as férias acontecem depois de alguns meses, de alguns anos de trabalho. Então, temos ainda esse direito. Vamos exercê-lo. Vamos lembrar de que o nosso corpo precisa de descanso. Precisamos trabalhar, sim, é necessário trabalhar. Mas também precisamos descansar. Tem que haver um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Senão, nós vamos estar trabalhando muito e sem poder desfrutar daquele dinheiro que recebemos do nosso salário, do fruto do nosso trabalho. Para pensar e agir, que é a última parte, né? Como tem sido a sua caminhada pela generosidade? Lembrando que esse para pensar e agir são reflexões para fazermos de forma introspectiva, reflexões pessoais de nós mesmos. A nossa mente vai fazer. É uma forma de nós
avaliarmos, de nos autoavaliarmos. No 2, você está disposto a crescer espiritualmente na administração de tudo o que Deus te dá? No 3, compreende que pode ser um dizimista fiel, correspondendo à generosidade de Deus para contigo? Lembre-se de que você precisa separar sempre um dia para a adoração ao Senhor. E nós separamos o domingo. Por que o domingo? Porque é o dia que Jesus ressuscitou. Porque é o dia em que a igreja primitiva se encontrava para prestar culto ao Senhor. Tá? Então, essa é a razão de guardarmos o domingo e não o sábado. Bem, irmãos, tivemos essas 13 lições trabalhadas nesse trimestre. Podemos cumprir cada uma na sua data certinha, na data esperada, tá? Já há tempos que isso não acontecia, porque acabava enrolando de ficar com mais de uma lição num dia. E nesse trimestre conseguimos acertar de começar na data certa e de também estarmos terminando na data certa. Então estejamos em oração pelos nossos propósitos, orando pela nossa classe, orando pela nossa professora Jália, por sua família, pelo nosso país, pela condução dos rumos do nosso país, que precisa muito do direcionamento de Deus. As coisas estão muito complicadas, né? Nós sabemos disso, nós vivemos essa realidade, tá? Então vamos estar orando nesse sentido, para que as coisas se ajeitem, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, tá? Estejamos então, irmãos, nessa caminhada, prosseguindo com a nossa vida, dando prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus e, principalmente, vivendo aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende. Oremos ao nosso Deus, encerrando a nossa aula, tá? Nesse momento. Senhor Deus querido, muito obrigado pelo que aqui podemos fazer, pelo direcionamento que tu destes a esta aula. Seja com a nossa vida, guia-nos, ó Pai, orienta-nos em tudo quanto fizermos, Pai. Dá-nos, ó Pai, sabedoria de vida. Orienta-nos, Senhor, em todas as coisas. Pai, esteja com cada um de nós. Ó Pai, abre as portas de emprego para os que precisam, ó Deus. Cura as enfermidades que há sobre os corpos de cada um de nós. Dá-nos forças, dá-nos o vigor, dá-nos a tua direção. Meu Deus, toma-nos nas tuas mãos o nosso país. Tem misericórdia, Senhor, da condução da política, da economia brasileira. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós. Tem misericórdia, meu Deus, do povo brasileiro, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão enfermos, que precisam da ministração de cura, Senhor, que tu possas operar, fazer a obra, Senhor, na vida de todos os nossos irmãos, os nossos parentes, nossos amigos. Abençoa-nos grandemente, Senhor. Recebe a nossa oração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.